Aluninhos, tudo bem? Hoje nós vamos continuar fazendo o currículo em ação a partir da página 47. Então vamos lá. Atividade de leitura. Atividade 1, piadas. As atividades de leitura que serão desenvolvidas neste bloco permitirão que vocês e seus colegas construam uma crescente autonomia para ler, familiarizando-se com a linguagem escrita, sentindo prazer com as leituras, conhecendo uma diversidade de textos e autores, entre outros ganhos. Leiam em dupla o texto abaixo e encontrem a informação que seu professor irá solicitar. Então vamos lá. Então vamos ler aqui. Piada. O caçador e os passarinhos. Na sala de aula, a professora pergunta para os alunos: se tem 3 passarinhos no galho de uma árvore e um caçador atira, acertando um deles que cai, quantos passarinhos ficam na árvore? O silêncio tomou conta da classe e a professora logo dá a resposta: sobram somente 2 passarinhos. Joãozinho, sem pensar 2 vezes, ergue a mão e responde: não sobra nenhum, professora, pois, depois do tiro do caçador, os 2 restantes se assustam e voam. Que esperto esse Joãozinho, hein? Agora, depois da leitura do texto, vamos fazer algumas análises. Para que serve uma piada? O que é uma piada? Uma piada é algo engraçado, né? É uma história engraçada, algo contado para divertir as pessoas, né? Do que se trata esse texto? Esse texto fala, né? Conta a historinha de uma professora na sala, falando do caçador e os passarinhos, que o caçador havia matado um passarinho e perguntou quantos passarinhos havia sobrado. A professora disse que havia sobrado 2 e o aluninho fez a piadinha mais com sentido, né? E disse que havia sobrado nenhum, porque um morreu e os outros 2 saíram voando de susto. E ele não tá errado, né? Tá certo. E por que é engraçado? Né? E qual é a parte engraçada do texto? É a parte que o Joãozinho diz: não sobra nenhum, professora, pois depois do tiro do caçador, os 2 restantes se assustam e voam, tá? Então você grifa essa fala do Joãozinho que fala sobre essa parte que ele torna o texto engraçado, tá bom? Vamos para a próxima página, 48. Agora nós vamos ler um texto sobre a cobra cega. Curiosidades: como vive o bicho cobra cega? Segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbio, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos e vermes da terra. Há muito tempo, a cobra cega vive no planeta. Assim existem as primitivas, as verdadeiras relíquias históricas e as modernas. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. E algumas das modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro de buracos cavados no solo, onde os filhotes se desenvolvem até a juventude. Então vamos lá. A professora também vai fazer alguns questionamentos que a gente vai grifar aqui no texto. Do que se alimentam as cobras cegas? O que elas comem? Então, aqui no texto diz que, segundo alguns estudiosos desse tipo de anfíbio, as cobras cegas têm uma dieta muito sofisticada. Comem insetos, larvas de insetos, vermes da terra. Então, vocês grifem aí essa parte. Depois, apontem as diferenças entre a cobra cega primitiva e entre a cobra cega moderna. Então, aqui no texto diz:
Aí, assim existem as primitivas, que são as verdadeiras relíquias históricas, e as modernas. As primitivas põem ovos e as larvas são aquáticas. Algumas modernas também põem ovos, mas fazem isso dentro de buracos cavados no solo. Então, a diferença é que as primitivas, elas põem ovos e as larvas são aquáticas, né? São da água. E a moderna, os seus ovos, elas põem em buracos cavados no solo, certo? Então, deixa grifadinho essa parte. Agora, vamos lá para essa próxima atividade. Em dupla, leiam a carta dirigida ao jornal online, boas informações e registrem as reflexões. Morar no centro. Li a reportagem da jornalista Lívia Santos sobre as vantagens de se morar no centro da cidade. Moro no centro e considero que morar no bairro é muito melhor. A única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, porque os lugares são próximos e você não gasta com transporte. Fora isso, não há vantagem nenhuma. Temos a poluição sonora, o trânsito intenso e há muitos carros circulando, e com isso aumenta a poluição do meio ambiente. Ruth Gomes. Agora nós vamos fazer a leitura do texto, a leitura das questões. Quem escreveu esse texto e para quem foi escrito e onde foi publicado? Então, olha, aqui tem assinado como Ruth Rocha. Então, quem escreveu esse texto foi a Ruth Rocha. Ruth Gomes, desculpa, estou confundindo com a autora, a escritora. Ruth Gomes. E para quem foi escrito? Para quem foi escrito? Como ela fala sobre a comparação de morar no centro e morar no bairro, né? O porquê seria bom e porquê seria ruim morar no centro, ela tá falando para os leitores, né, daquele jornal, os leitores daquele jornal que querem saber sobre informações a respeito do bairro, né? Então, a gente pode colocar assim. Ruth Rocha, né, que foi quem escreveu. Ruth Gomes, eu ainda tô insistindo no Rocha. Ruth Gomes foi quem escreveu. Ó, Ruth Gomes escreveu para os leitores e onde foi publicado, aqui ó, do jornal online. Então, escreveu para os leitores do jornal online, certo? Qual é o assunto do texto? Do que o texto fala? Sobre o centro da cidade, né? Sobre morar no centro. O assunto do texto é se morar
no centro da cidade é bom ou não? A próxima pergunta aqui. A autora gosta de morar no centro? Pelo que ela disse aqui, não, né? Por conta da poluição, do trânsito. Não. A Ruth, que é a autora, não gosta de morar no centro. Próxima pergunta. Quais são as vantagens e desvantagens que a autora aponta de morar no centro? Que palavras ou expressões ela utiliza para justificar a sua opinião? Então, aqui, ó, ela diz que a única parte boa do centro é que você consegue fazer tudo a pé, ó. Fazer tudo a pé, essa é a vantagem. E a desvantagem, né, é que tem muita poluição e trânsito intenso. Tá? Então, essas são as palavras, as expressões que ela usa para dizer o porquê que ela não gosta de morar no centro de São Paulo. Então, aqui é a vantagem de morar no centro é que dá para fazer tudo a pé, conforme o termo que ela utilizou. Você concorda com a autora, né, dessa relação, né? Ela tá falando do centro de São Paulo. Você concorda com a autora? Aqui no caso teria também uma continuação, né, das desvantagens. Vamos fazer certinho, né? Vamos escrever a desvantagem aqui. E a desvantagem é a poluição e trânsito intenso. Agora aqui, você concorda com a autora? Eu concordo, porque realmente o centro de São Paulo é muito cheio, tem muita poluição. Toda vez que eu vou para lá, eu passo mal. Você concorda com a doutora? Sim. Realmente, o centro é muito poluído. Fora o trânsito, né? Então é isso. Respondemos aqui esse textinho. Agora vamos ler essa carta, tá me parecendo, para responder essas perguntinhas. Então vamos lá.
Leia junto com os colegas o texto a seguir e, em seguida, responda as questões para socializarem com a classe. São Paulo, 20 de novembro de 2019. A direção da fábrica de brinquedos. Dia feliz. Aos cuidados do serviço e atendimento ao cliente. Assunto: reclamação de defeito do produto. Prezados senhores, em 29 de outubro de 2019 adquiri um produto da marca Dia Feliz, uma boneca que fala. Foi comprada na loja Brinque Mais, a Rua Vital Brasil, número 100, conforme cópia da nota fiscal anexada no valor de R$300 em pagamento à vista. Ao chegar em casa com a mercadoria, ela apresentou o seguinte defeito: o dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Entrei em contato com o gerente da loja, o senhor Roberto, e recebi a orientação para me dirigir diretamente à assistência técnica autorizada do fabricante. Na assistência técnica autorizada, mesmo após 30 dias indicados pelo Código de Defesa do Consumidor para que o fornecedor resolva o problema, nada foi feito. Lembro que o fabricante é solidariamente responsável, pois indicou a assistência. Diante do exposto, solicito desde já, conforme me faculta o Código de Defesa do Consumidor, pelo seu inciso 1 e parágrafo 1º do artigo 18, a substituição do produto por outra da mesma espécie em perfeitas condições de uso. Dessa forma, fica esta empresa notificada que, caso não seja atendida a presente solicitação no prazo de 10 dias, a contar do recebimento desta, farei reclamação junto à entidade de defesa do consumidor. Informo que poderão ser adotadas as medidas judiciais cabíveis. Aguardo sua resposta por escrito. Atenciosamente, Maria Aparecida Dias e o telefone. Tá? Então, isso aqui me parece, né, uma carta de reclamação de um brinquedo que chegou, né, sem funcionar, um brinquedo que chegou quebrado, da fábrica de brinquedos Dia Feliz. Vamos lá. Quem é a consumidora que escreve a carta? A consumidora, ela assina aqui, ó. Ela assina o nome dela aqui embaixo, Maria Aparecida Dias. Então, vamos colocar Maria Aparecida Dias. Qual é a finalidade da carta? A finalidade da carta, aqui, ó, uma reclamação, né? Ela tá reclamando do defeito do produto e solicitando um novo produto. Ela tá solicitando um novo produto. A finalidade da carta. Solicitando um novo produto. Sem defeito, né? O que aconteceu com o produto comprado? Aqui, ó, a boneca que fala, ela apresentou o defeito. O dispositivo de acionamento da fala não funcionou. Ela era para falar, mas não fala. O dispositivo da fala não acionou, não ligou, né? No texto, a autora faz citação do Código da Defesa do Consumidor e apresenta um artigo que possui a expressão em perfeitas condições de uso. O que essa expressão significa em relação ao produto que a senhora Maria adquiriu. Então, quando ela fala que lá na defesa do consumidor, um artigo que possui essa expressão em perfeitas condições de uso, que o brinquedo não pode estar quebrado, né? O que significa
essa expressão em relação ao produto da senhora Maria adquiriu. Ó, que o produto não pode vir com defeito para ser usado.